Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito importante. Mais uma vez, a questão da simplificação. Eu vejo pessoas que dizem, esquece atividade aeróbica, o importante é musculação. Né? E tem outras que dizem, não, esse negócio de musculação, o importante é a atividade aeróbica. Onde é que está? No meio do caminho sempre, né? São atividades que propõem ganhos completamente diferentes. Então, hoje tem verdades absolutas em relação à longevidade. Verdades absolutas. Primeiro, não preciso fazer atividade aeróbica. Não? Então, peraí. Vamos ver o que acontece com o VO2 máximo, que é a capacidade cardiorrespiratória, a capacidade que eu tenho de captar oxigênio no ar e transformar em energia. Se eu pego acima de 65 anos, os 2,5% do topo da pirâmide, tá? Que tem o melhor VO2, comparado com os 25% que tem o pior VO2, eu tenho 10 vezes mais chances de morrer nos próximos 10 anos com o pior VO2. VO2 hoje, para qualquer geriátrico e médico do estilo de vida, ele é preditor de longevidade. Então, fazer atividade aeróbica é a melhor maneira que você tem de melhorar a sua condição cardiorrespiratória, melhorar a capacidade de você obter energia. E a gente precisa de energia o tempo inteiro. Então, a atividade aeróbica ela tem o seu papel e você pode melhorar o seu VO2, inclusive com caminhada. Musculação não é a única maneira de você ganhar massa muscular. Músculo é importante, mas você ganha músculo, por exemplo, fazendo uma ginástica funcional. Aquele cara que pedala e sobe a mesa lá no Rio, sobe o Cristo, você viu o tamanho da perna do cara? A turma do pedal. Por quê? Porque você tem resistência ao movimento. Então, a musculação, o ter músculo, ele é fundamental para a gente viver com mais autonomia e qualidade. A gente não pode pensar só em viver mais. Eu quero viver esses 80, 90, 95 anos com a melhor qualidade que eu preciso. E aí a musculatura ela é fundamental porque é um órgão endócrino. Toda vez que você produz energia, que você estimula, você melhora a captação de glicose, então você diminui o problema com a insulina, a resistência à insulina, você produz uma substância que chama miocina, que vai fazer com que no cérebro seja produzida uma substância que chama BDNF, que é o adubo do nosso cérebro. É o que vai entrar aqui no hipocampo, aumentar a quantidade dele, produzir novos neurônios, melhorar a memória, melhorar a aprendizagem. Então, ter músculo e trabalhar esses músculos também vão fazer com que seus ossos sejam mais fortes. Porque a pressão do músculo no osso estimula o ganho de massa óssea. E aí você falou do sol. Sol importantíssimo, né, para a produção de vitamina D, para deixar esse osso forte. Acima de 65 anos, 1/3 das quedas, 1 ano depois levaram ao óbito. Então, ter musculatura é importante, fazer um pouco de atividade aeróbica é importante para melhorar o VO2 e você tem que viver no equilíbrio. Você não precisa ser enorme de força, você tem que ter uma força proporcional ao seu corpo. Né? O que é isso? A minha força de perna ela é suficiente para eu fazer todas as atividades do dia a dia, me locomover com qualidade. Abaixar e pegar uma coisa no chão? Né? Sim. Eu não preciso ter uma perna desse tamanho, porque ter uma perna desse tamanho também vai fazer com que eu tenha que produzir muita e muita energia, né? Para sustentar aquela musculatura. Então, é você ter uma musculatura que te dê autonomia, que te dê qualidade para realizar as tarefas do dia a dia. Mas as duas atividades são importantes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma divisão de gerações, até um certo tempo, na história, eu acho que no mundo, mas no Brasil, eu acompanhei, por exemplo, a geração dos meus pais, não aprenderam nada disso que você está falando. Sim. Né? Alguma coisa de alimentação, mas nada sobre atividade física. Eram pessoas que, quando chegavam na faixa dos 30 e poucos, já adotavam um estilo de vida sedentário e depois pagaram um preço muito alto por isso, porque quando chegavam já na faixa dos 60 e 70, tinham problemas de mobilidade, né? Eu vejo isso na geração dos meus pais, as pessoas perdem toda a autonomia, toda a mobilidade. Você acha que as gerações atuais, elas já se livraram desse problema, elas vão ter uma velhice mais autônoma, mais saudável? Como é que você, pelo que você está vendo hoje, com todos esses erros, exageros,
Você acha que a gente virou uma página? Pô, Mota, as pessoas vão me considerar um cara aqui muito pessimista agora. Eu acho que pequena parcela da população que consegue colocar em prática essas informações vai conseguir viver com muita qualidade. E aí é que eu acho que é o grande lance da longevidade. A gente, comparado com o século passado, não está vivendo mais na idade máxima. A idade máxima do século passado foi 122 anos, a desse século até agora 114, 115 anos. Mas muito mais pessoas chegam aos 70, 80 e 90 anos. Por isso que a expectativa aumentou. As pessoas que vão conseguir colocar isso em prática vão conseguir ter muita qualidade de vida e autonomia até 80, 85 anos. A curva vai ser assim e não mais assim, como você falou. Tá? Então você vai ter um espaço que você ganhou aqui de qualidade de vida. Mas o que os números me mostram? Que a grande parte da população, a maioria da população, apesar de ter informação, não coloca isso em prática. A maior parte da população está acima muito do peso e é sedentária. Então, me leva a crer, olhando os números e sendo bem realista, que uma pequena parcela vai viver maravilhosamente bem e uma grande parcela vai viver pior até do que seus pais, do que meus pais. Por causa da fartura de alimentos não tem nenhuma que não existia antes. Não tem nenhuma dúvida disso. Caramba, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Cara. Nenhuma dúvida. Porque na época dos meus pais era falta de informação. Hoje é excesso de comida. Hoje você não consegue colocar em prática essa informação. Para a maior parte das pessoas, mas eu vejo mais pessoas na academia. Vamos lá, 75% dos brasileiros não atinge o mínimo de movimento. Você tem 68% da população acima do peso. Isso vai pagar um preço. Não tem como. Isso é uma informação desconhecida para a maioria das pessoas, porque as pessoas acham que o maior problema do Brasil é fome, que tem muita gente morrendo de fome. E assim, na verdade é de diabetes. Ontem mesmo eu estava conversando com um oncologista e ele fala, a gente está num momento difícil, porque você não pode falar contra ninguém, está acima do peso, mas é o seguinte, circunferência abdominal aumentada é fator de risco por os 13 principais cânceres que afetam a população. E quando você tem uma população de 68% está acima do peso, não à toa são recordes recorrentes de incidência de câncer até 50 anos. Mas hoje a cada 10 casos, você consegue curar ou manter o tratamento em 7 olha deles. o sofrimento e o custo, né? Pronto, você falou tudo. Caramba. Sofrimento e custo num país extremamente pobre como o Brasil. Quem que vai pagar essa conta? A gente pode ter um dia um programa aqui só para falar de previdência. Tem outros problemas hoje na previdência. Mas assim, o custo disso, ele é impagável. Não, a previdência do modelo que está... Impagável. Se você vai depender de tratamento médico dispendioso, você está em situação complicada. Aí estão falando, agora vai ter esse tratamento para obesidade, as famosas canetinhas, daqui a pouco vão chegar no Sistema Único de Saúde. Cara, que fortuna é essa? E estudo do próprio fabricante, publicado essa semana, anunciado no Congresso Europeu de Obesidade. O remédio mais eficiente que tem, né? Mais eficiente deles. O que aconteceu com o grupo... Você está falando das canetinhas de emagrecimento, só para ficar claro. Isso. Que eu até prometi para minha mulher que eu ia te perguntar sobre isso e eu tinha esquecido. Você tem... Hoje eles mostram que o nome comercial, né? O Mounjaro, ele tem uma eficiência muito grande, você perde em média 22,5% do peso. Mas o estudo do próprio laboratório, 9 meses depois que você para de tomar, 100% reganhou o peso. Caramba. Então você vai ter um custo e perguntas... Você não pode parar de tomar nunca, então. E aí vem as perguntas, Mota. Qual a dose de manutenção? E quais são os efeitos no longo prazo? Né? Exato. Que a gente não tem essas respostas. O fato é que vai custar caríssimo. Mas você acha, para uma pessoa que não consegue... Márcio, eu já tentei de tudo. Eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo mexer na minha dieta, eu tenho uma vida estressada. É melhor eu ficar com o meu sobrepeso ou é melhor eu tentar essa? Você vai buscar um médico que vai usar essa ferramenta que é muito eficiente, que são esses medicamentos, para ajudar, porque realmente muitas pessoas estão numa situação de obesidade onde ela se movimentar dói, onde fazer qualquer coisa é difícil. E esse medicamento hoje, essa classe de medicamento,
ela é fantástica. Esse medicamento trabalha tirando a sua vontade de comer. Tirando sua fome e aumentando sua saciedade. E, o que é importante? Entender que o medicamento não é um salvo-conduto para você não mudar o seu estilo de vida. O medicamento, ele vai ajudar você a incorporar bons hábitos, porque se você não incorporar esses hábitos, parou, ganhou tudo. Agora, para a gente terminar, o que dá certo? Pega o meu caso, né? Eu não tinha barriga até que veio a pandemia. Sim. Ganhei uma barriga, eu não consigo me livrar dessa barriga. Tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem de encaixar. Eu nado, quando consigo, nado no mar, ando na praia, mas ainda não estou onde eu gostaria de estar, né? Em termos de alimentação também. Deve ter muita gente aí igual a mim. Na sua experiência, quais são as estratégias, quais são as coisas mais simples e que funcionam, que a gente pode adotar para entrar nessa caminhada aí que você está... Primeira coisa é o seguinte, entender que sem déficit calórico não existe emagrecimento. Isso significa que eu tenho que sentir fome? Você tem que gastar um pouquinho mais do que você está consumindo. Significa que eu tenho que sentir uma fominha? Não, você não precisa sentir fome, você vai sentir vontade. Vontade de comer. Vontade de comer. E aí eu vou dizer para mim mesmo, não está na hora, exato. Eu já comi bastante. Você falou da pandemia, eu lembro que na pandemia eu queria perder 3, 4 quilos. Para mim foi uma mão na roda a pandemia, desculpa falar, mas assim, por estar num condomínio ali do meu pai que eu tinha muita opção de andar de bicicleta, não sei o que, fazer atividade física. E falei, vou controlar a alimentação. Então o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou fazer um déficit calórico de 200 calorias por dia. Pô, em 3 meses eu tinha perdido 3, 4 quilos. Pô, 200 calorias por dia é tranquilo. Como que eu faço isso? Primeiro eu tento incorporar algum tipo de movimento com regularidade que vai ajudar a subir a quantidade de calorias gastas. Ponto. Segunda coisa, na alimentação. O que tem mais volume e menos caloria? Frutas, legumes, verduras, são as fibras. As fibras, elas vão te dar muito mais saciedade. Você vai sentir muito menos fome entre uma refeição e outra. Então, começar a sua refeição sempre com um bom prato de salada, seu jantar com um bom prato de salada, ter alguns legumes, isso faz com que você coma menos carboidrato, menos gordura, menos proteína, coma a proteína ali na quantidade ideal, mas você ter fibra em todas as refeições, para mim, é o passo fundamental para você manter a quantidade de alimento e diminuir a quantidade de caloria. E em termos de atividade física, só para a gente encerrar, me dá uma dica, Eu sempre falo o seguinte, aquela que você faz com regularidade vai ser a melhor delas. Agora, quais atividades que gastam mais calorias? Pular corda, subir escada, né, que são atividades de alta intensidade e curta duração. Tem gente que não vai conseguir, mas a corrida intervalada é extremamente eficiente. Eu vou correr 1 minuto e vou andar 2, vou correr 1 minuto e andar 2. Então você tem uma resposta muito boa da gordura visceral nesse tipo de exercício, porque quando você tem alternância de frequência cardíaca, você libera mais adrenalina, e essa gordura aqui é sensível à adrenalina. Então os treinos intervalados são muito eficientes para quem quer perder a gordurinha visceral. Eu vou seguir essa dica, porque eu ando muito na praia. Teve uma época que eu corria na praia, depois eu resolvi andar na praia, então agora eu vou intervalar. E a ideia é o estímulo de corrida 1 e o estímulo de mais fraco 2. Então, se você correr 40 segundos, vai 1 minuto e 20 devagar. Se você correr 1 minuto, vai 2 devagar. E o devagar é bem devagar mesmo. Porque qual que é a ideia? Que a frequência cardíaca baixe tanto para que na hora que você der o estímulo mais rápido, você tenha uma liberação maior de adrenalina. E natação é um esporte bom para... É maravilhoso, só não é bom para quem tem osteoporose, porque como você não tem impacto, você não estimula o ganho de massa óssea. Mas a natação ela é espetacular. E o que é legal da natação? Hoje, você tem tantos equipamentos dentro de uma aula de natação, você pode usar um pé de pato, um flutuador, um palmar, que vai ajudar a ganhar massa muscular. Então, você coloca um palmar, você aumentou a resistência ao movimento, você está ganhando massa muscular. Você coloca o pé de pato, você faz 50, 100 metros ali rápido, né? O treino intervalado na piscina é espetacular para emagrecer e você consegue ganhar massa muscular.